Alô, meninos do oitavo ano, mais uma aula, né? Nós vamos começar a unidade 12 polos, né? Zonas climáticas, regiões polares, tá? A unidade nós não vamos, eu não vou ficar acompanhando as mesmas páginas do SPI, tá, gente? Às vezes eu vou dividir aqui porque nós vamos uma semana. Nós vamos um tempo a mais do que eles, né? Nós tivemos aí acho que uma semana, né? Que nós não tivemos uma paralisação, aula, eu não sei bem. Então, nós vamos ver os polos, né? Polo Sul e Polo Norte. As regiões polares, né? As zonas polares ou zonas térmicas da Terra, tá? Que elas estão formadas, né? Nas regiões o norte, né? É o Polo Norte, que é o Círculo Polar Ártico, e o Sul, que é o Círculo Polar Antártico, tá, gente? Podemos falar tanto Antártico como Antártida, tá? A gente aqui costuma falar mais Antártica, né? Mais fácil lá, mais, vamos dizer, mais bonitinho, né? Olha, mas apesar de que nos mapas, né? No mapa mundi está Antártida, tá? Olha aqui, nós temos aí os dois polos e eles têm muitas semelhanças, né? E também existem muitas diferenças entre eles. E nós vamos ver aí mais ou menos. Nós vamos começar a estudar a Antártica, tá? Então, só que tem algumas características que os dois têm. Por exemplo, nós temos uma vegetação de tundra, né? Que ela floresce ali na época do verão, na época mais quente, e que essas vegetações de tundra, tanto no Polo Norte como no Polo Sul, elas já estão sendo afetadas por diversos tipos de poluição, tá? Nós temos um clima muito frio e também muito seco, tá? Que sofre porque não existe muita evaporação, tá? Pela camada de gelo. Eles estão sofrendo os dois polos com aquecimento global, né? E a temperatura, mesmo na época mais quente, não ultrapassa 10 graus Celsius. E nós estamos falando dos dois polos, tá? Nos dois polos, gente, existe tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, existe a maior concentração de água doce do mundo, mesmo que em estado sólido, certo? Então, essas são algumas características gerais. A Antártica, gente, que nós vamos falar, né? Nós temos ali na presença na Antártica 70% de toda a água doce do planeta. A Antártica é no Polo Sul, meus amores, tá? Nós temos ali muitas espécies marinhas, né? Pinguins, tá? Lobos marinhos, e nós temos um crustáceo chamado gril, com K, assim, que é só encontrado naquela região, certo? Bom, então voltando aí para a Antártica, existe o descobrimento, né? A primeira vez que a pessoa documentada, tá, gente? Porque a história tem que ser documentada, do século XVI, tá? Na época de 1700 e alguma coisa, agora a data eu não sei. E James Cook, né? Que é a pessoa que foi o navegador, né? O pesquisador que chegou na Antártica, tá? Bom, nós temos aí o continente antártico, ele é o principal regulador térmico do planeta, viu? Influenciando o clima e as condições de vida na Terra,
tá? As temperaturas, gente, são muito baixas, né? Na época do inverno, né? Ela varia de menos 30 graus Celsius a menos 65 graus Celsius. No inverno de 1983, ela chegou foi a única vez, menos 89,2 graus Celsius. Você já pensaram o que é isso, gente? Menos 89,2. É muito, nossa, é muita coisa, gente. Não dá nem pra gente imaginar. Na página 44, tem um texto que vocês deveriam ler, aonde fala, né, dessa conquista do Polo Sul, tá? Quando que os primeiros navegadores chegaram lá, tá? Aquele grill, né, aquele crustáceo grill que eu falei para vocês, ele é típico, ele é característico de águas muito geladas da Antártica, tá? Ele não é encontrado em outro lugar, não. E o que está acontecendo com essa questão do degelo, né, gente? Tanto no Polo Norte como no Polo Sul, que é muito falado, das questões, muito falado aí, né, nos livros, tudo, e que já há pesquisadores, tá, que não concordam, tá, que existe um aquecimento global muito grande, então existe uma elevação da temperatura como um todo da atmosfera, né, e das águas oceânicas, e as águas oceânicas, né, elas sentem essa elevação da temperatura de uma maneira muito mais intensa, tá? E essa maneira muito intensa reflete nessas áreas polares. Então, o que que acontece? O degelo, né? Esses grandes blocos de gelo que é a Antártica, existe o degelo, então eles vão formando pequenos icebergs, né? E esses icebergs, eles também, com o tempo, eles vão, né, derretendo tudo, e isso acontece o quê? Os oceanos, eles vão, então, elevando cada vez mais, né, a quantidade ali de água, tá? E isso vai tendo inundações, né, de lugares muito próximos por enquanto, mas isso vai se continuar, segundo os estudiosos, vai ter inundações do mundo inteiro, quer dizer, não é do mundo, assim, de litorais, né, do mundo inteiro. Por exemplo, no Ártico, a Noruega, né, que ela fica muito próxima ali, já existe muros de contenção, tá? Construído, né, por engenheiros fantásticos aí, e aliás, esses engenheiros já foram convidados para vir ao Brasil, porque na região Nordeste já existe o avanço, né, do oceano, tá? Então, quer dizer, já veio estudiosos para ver a possibilidade de se fazer alguma coisa, tá? Mais ainda, né, não, quer dizer, não acharam ainda é necessário, mas se continuar dessa maneira, será. Então, aqui na página 45, nós temos até um exemplo de um iceberg, né, que está flutuando, ele se desmembrou daquela grande, tá, placa de gelo, né, que é toda ali Antártica, e ele está navegando. Então, isso é já uma grande preocupação, certo? Bom, a Antártica, gente, aqui na página 46, nós temos também um texto que é Antártica derrete quase 3 vezes mais rapidamente do que em 2012, diz o estudo. Então, é super interessante, quer dizer, quanto mais, é lógico, se aquece, existe o aquecimento ali das águas, né,
das águas oceanas por conta de aquecimento, o degelo, o desmembramento desses blocos de gelo, ele é maior, tá? É lógico que quando chega na época do inverno, as águas também, elas têm aquele processo de se congelar, porque é muito baixa a temperatura. Mas, como é que fala? Com o aquecimento, o desmembramento desses blocos de gelo, formando aí esses grandes icebergs, ele acontece em maior proporção, tá? Então, quer dizer, é uma questão, né, para se pensar, tá? Depois nós vamos, então, falar desse texto, tá? Na próxima aula. O Brasil na Antártica, nós vamos falar na próxima aula, né? Porque, por exemplo, a Antártica não pertence a nenhum país, tá? Existem ali um tratado chamado de Tratado Antártico, aonde os países que pertencem a esse tratado podem ter bases científicas lá na Antártica. Inclusive, o Brasil é um país desses, tá? Nós vamos falar mais na próxima aula. Por exemplo, algumas curiosidades, né? Na Antártica não tem ursos polares, viu, gente? Tem pinguim, mas não tem urso polar, não. É só no Ártico que tem. E apesar, né, de todo esse processo aí ser coberto de gelo, é tão ou mais seco que os desertos quentes, tá? Nessa região da Antártica. Incrível isso. Isso é por conta da falta de evaporação. Seco, gente, tá? Não quer dizer que não seja frio. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Seco, tá? Quer dizer, a questão de umidade, tá bom? Então, é só umas curiosidades pra gente saber. E nós vamos continuar na próxima aula partindo ali do Brasil na Antártica, tá? Nós vamos ver aqui aquele texto, vamos ver alguns exercícios, né? Eu vou gravar de novo uma aula e nós então nos vemos na próxima aula, que será a quinta, tá? Beijo para vocês. Tchau.